Capítulo 27. Eu sei que às vezes ele diz inverdades, admitiu Yumi para o grupo. Já ouvi falar algumas. Acho que a maior parte é só para não ferir os sentimentos das pessoas. Ele é mais confiável do que parece. Os outros se entreolharam. Yumi não sabia como entender o comportamento deles. Tojina olhava nos olhos, parecendo querer estar em qualquer outro lugar. Akane manteve os braços nos ombros de Yumi, como que para lhe dar apoio. Foi Izzy que começou a explicar. Yumi achava que a mulher de cabelo amarelo era, no geral, frívola, mas naquele momento sua voz soou extremamente séria. Yumi, disse ela, você sabe o que é a guarda dos sonhos? Claro, replicou Yumi. Eles lidam com os pesadelos estáveis. Eles são os pintores de elite, completou Tojin, com as mãos apertadas à sua frente, como se estivesse tentando espremer suco do ar. Os melhores dos melhores, os mais talentosos artistas, os membros mais respeitados da profissão. Todo pintor sonha em ser um deles. Eles são os guerreiros de verdade, disse Akane. O resto de nós é como o vestido simples que você usa em casa, enquanto eles são um vestido de baile. Entende? Isso não faz sentido, disse Masaka. Eu entendo, respondeu Yumi. Mas por que isso importa? Seu irmão, disse Izzy, queria estar na guarda dos sonhos. Muito mesmo. Até demais. Yumi inclinou a cabeça para o lado. Ele mentiu, continuou Izzy. Quando estávamos na escola, ele nos disse que tinha entrado. Os testes aconteciam na metade do nosso treinamento de 2 anos. Ele nos contou que havia sido selecionado e conseguiu convencer nossos professores de algum modo, embora eles devessem saber quem havia entrado ou não. Nikaro saía da aula no meio do dia para treinar com a guarda dos sonhos. Nós íamos ser sua equipe, disse Toji em voz baixa. Cada membro da guarda dos sonhos tem uma equipe chamada de companheiros. Nikaro prometeu que seríamos os companheiros dele. Isso teria mudado muita coisa. Não só dinheiro, mas, quer dizer, eu contei para minha família. Todos nós contamos, confirmou Akane apertando o ombro de Yumi. Estou extremamente confusa, confessou Yumi. Depois de um ano do nosso treinamento, disse Izzy, Pintor fez o teste para a guarda dos sonhos e nos contou que tinha sido aceito. Ele passou o ano inteiro fingindo que ia treinar com eles, fazendo promessas para nós, nos dando esperanças. Então, no fim do ano, nós descobrimos, sussurrou Masaka, que ele estava mentindo o tempo todo. Ele não estava indo para aulas especiais. Ele ia para a biblioteca e só ficava ali sentado, nem mesmo lendo ou estudando, só sentado, olhando para a parede. Um ano inteiro, disse Tojin, torcendo as mãos. Aquele, de modo inferior, homem, vociferou Izzy, socando a cadeira. Sentado na biblioteca. Ele não devia ter se formado. Infelizmente, eles precisavam de pintores e ele era capaz. No mínimo, um mentiroso capaz, comentou Tojin. Deviam ter mandado ele para a escola de direito depois de uma enganação prolongada como aquela. Yumi sentiu o estômago embrulhar. Ela achava que estava entendendo, mas não fazia sentido. Por que ele só ficou ali sentado? Talvez tivesse entrado na guarda dos sonhos, mas depois foi mandado embora? Que nada, rebateu Izzy. Ele nem entrou. Mentiu para nós durante o ano inteiro. Ele nos decepcionou, disse Tojin baixinho. Nós o encontramos lá na biblioteca, depois de finalmente acordarmos e entendermos que ele nunca havia nos apresentado aos outros recrutas da Guarda dos Sonhos. Confirmamos isso com a administração. Ele nunca entrou. Yumi levantou os olhos e encarou cada um deles, menos Tojin, que estava fitando a mesa, aparentemente zangado e envergonhado.
Eu ia ser famosa, disse Izzy. Não, não é nem isso, disse Akane. É só que, Yumi, é difícil explicar a sensação. Depois de todo esse tempo, descobrir. Eu sei como é, afirmou Yumi. Descobrir uma mentira profunda e prolongada de alguém que você ama. Sinto muito que ele tenha causado essa agonia a vocês. Nikaro não é confiável, Yumi, disse Akane baixinho. Ele fez o trabalho nesse último ano desde a formatura, mas. Bem, você precisa saber. Essa história que ele contou sobre o pesadelo estável é só maneira de se fazer de importante. Mas e se não for? Perguntou Yumi. Mas e se fosse? Ela não tinha provas de que ele havia visto tal coisa. É sem dúvida uma mentira, insistiu Izzy. Ao lado dela, Masaka assentiu com firmeza. E se de fato ele tivesse visto um pesadelo estável, a coisa já teria atacado a essa altura. Eles não espreitam e se escondem depois de formados. Só começam a matar. Essa é a prova, disse Tojin. Ele disse que viu o quê? 2 semanas atrás? 27 dias, sussurrou Yumi. Certo, disse Tojin, assentindo com a cabeça. Mais de 2 semanas. Ele já teria atacado. Ele sai à noite, não sai? Perguntou Izzy. Disse que está caçando o pesadelo, certo? Incentivou você a assumir a patrulha dele porque ele estava muito ocupado, rastreando um pesadelo super perigoso, não é? Bem, eu juro para você. Ele está em algum café por aí, olhando para a parede, deixando você sonhar, enquanto ele só fica ali sentado. A mesa ficou em silêncio. Yumi podia quase sentir a traição deles. Sua raiva, frustração, quem sabe até o ódio. E quem podia culpá-los? Ela queria defendê-lo, mas não conseguiu encontrar as palavras. Elas eram efêmeras, como uma oração que ouvira apenas uma vez. Eu não entendo, comentou finalmente. Por que vocês acharam que ele entraria nessa guarda dos sonhos? Disseram que eles só aceitam os melhores artistas, certo? Os melhores dos melhores, sussurrou Masaka. Então, por que acharam que eles aceitariam Nikaro? Quis saber Yumi. Quer dizer, ele é capaz, mas com certeza a guarda dos sonhos quer alguém que possa fazer mais do que pintar bambu ou um rosto a partir de algumas linhas rápidas. Os outros franziram o senho e Akane recuou, olhando para Yumi com rugas na testa. Disse Izzy. Eu achava que a família dele saberia. Mais uma mentira, imagino. Como assim? Estranhou Yumi. Yumi, replicou Akane. Nikara é o artista mais talentoso que eu conheço. Ele é fantástico. O resto de nós, disse Tojin, foi para a escola de pintores por capricho. Mostramos alguma habilidade, participamos de 1 ou 2 cursos e fomos selecionados. Mas Nikaro, ele dedicou a vida para entrar naquela escola, a fazer esse trabalho. Mostrou coisas para a gente que havia feito quando criança. Ele pinta desde o dia em que pôde segurar no pincel. Eu acreditei nele, disse Akane, depois de ver o que ele podia fazer. Absolutamente acreditei e ainda acredito. Ele disse que tinha dado tudo de si, dedicado todos os dias de sua vida a aprender como pintar, para poder se juntar à guarda dos sonhos. Foi por isso que acreditamos neles. Quando o conhecemos, parecia inevitável que ele entraria. A guarda dos sonhos deve ter visto algo que não vimos, disse Tojin. Ainda parece estranho que o tenham rejeitado. Mas quem sabe? Talvez ele nem tenha ido ao teste. Não teria sido a maior mentira que ele contou. Concordou Izzy. Talvez eles possam simplesmente farejar um mentiroso. A guarda dos sonhos existe para proteger os sonhos das pessoas, não esmagá-los. Uma hora, Nikaro teria perambulado por aí e deixado alguém ser comido por um pesadelo porque encontrou uma bela parede para encarar. Yumi assimilou tudo, sentindo-se sobrecarregada.
Uma pilha de pedras que estava alta demais, oscilando com qualquer mudança na brisa. Com licença, disse ela. Eu preciso de algum tempo. Ela fugiu e eles permitiram. Minutos depois, entrou correndo no apartamento de pintor e foi até o baú ao pé do futon. Jogou para lá dos suprimentos e puxou o portfólio do fundo. Ela havia prometido não abri-lo. Mas o que era promessa feita para alguém como ele? Ela o abriu com violência e descobriu maravilhas em seu interior. Lindas pinturas de habilidade impressionante. Ela arquejou, levando uma das mãos aos lábios. Dúzias e mais dúzias de obras espantosas em uma variedade incrível. Ruas que pareciam ganhar vida. Pessoas com olhos cintilantes sorrindo na página. A arquitetura que a fazia se sentir minúscula, seguida por flores intrincadamente detalhadas que a fizeram se sentir gigantesca. De algum modo, ele conseguia fazer a tinta fluir através de 1000 tons diferentes para transmitir uma sensação de cor, uma impressão de vivacidade, uma semelhança de movimento. Instantes congelados expressos na página, onde até mesmo as pessoas distantes em segundo plano transmitiam emoção com a curvatura da postura e tons de luz ao seu redor. Ali, enterradas no fundo de um baú, estavam obras-primas. Eu sabia que isso seria bem ruim, disse o pintor atrás dela. Yumi deu um pulo, girando para encontrá-lo de pé na entrada. Ela corou, pega em flagrante, mas ele não disse nada sobre a violação de privacidade. Só se encostou na batente da porta aberta com um olhar distante. Eu ia caminhar pela cidade esta noite, disse ele. Mas aí percebi para onde você iria. Então achei que era melhor só acabar com isso, sabe? Eu. O que ela deveria dizer? Não sabia nem como pedir a alguém que passasse o sal. Não podia lidar com isso. Eu sabia que seria bem ruim com os outros, repetiu ele. Que eu ia me ferrar na escola. Eu sabia. Reconheci a raiva que eles sentiriam quando descobrissem. Como minhas mentiras a arruinariam e acabariam com tudo. Eu sabia. Com o passar dos meses, me perguntei: é melhor assim? Melhor que eu entendesse o que estava fazendo? Ou talvez teria sido melhor se de algum modo tivesse feito isso por acidente. Por quê? Sussurrou Yumi por fim. Por que você só não contou para eles que não tinha sido aceito pela guarda dos sonhos? Por quê? Por quê? Por quê? Ele se deixou cair contra o batente. Eu me perguntava isso todo dia. Por que apenas não dizia alguma coisa? Ele se voltou para a janela com o olhar vazio. Quando os conheci e eles viram minha arte, foi a primeira arte que alguém ficou empolgado com o que eu podia fazer. Meus pais não queriam um pintor. É um trabalho de classe baixa. Eles odiavam tudo que eu queria. Eles odiavam que tudo que eu queria era tinta em uma página. Ele deu de ombros. Conheci a Candy primeiro. Você sabe como ela é. Logo tive um grupo inteiro de amigos adotado de cara. E eles adoravam tudo que eu fazia. Eles se importavam com isso. Passamos o primeiro ano planejando, falando sobre o que faríamos na guarda dos sonhos. Eu como soldado central, eles como os meus companheiros. Tudo dependia de eu passar. Ele olhou para ela com os olhos brilhando. Então, eu não consegui. Não fui bom o bastante. Estilo medíocre. Pouco domínio da perspectiva. Mesmo assim, não vejo minhas falhas. Não compreendo por quê. Sou um artista tão ruim que nem consigo entender por que fui rejeitado. Isso acabou comigo, Yumi. Me destruiu. Eu fui até os outros. Precisava contar para eles. Sabia disso. Idiota, idiota, idiota.
Tudo teria sido diferente se eu tivesse só contado, mas havia acabado de ser rasgado em pedaços, e quando vi a esperança nos olhos deles, não pude esmagá-la. Não podia fazer com eles o que havia sido feito comigo. Eu. Eu não podia. Então mentiu para eles, piorando a situação. Eu sei, disse ele jogando as mãos no ar, se levantando e atravessando a sala com passos firmes. Pensei em contar a eles no dia seguinte. Por coincidência, o teste foi no aniversário de Akane. Por que arruinar a festa com más notícias? Pensei. Então deixei que eles deduzissem que eu tinha passado. Não disse isso. Na verdade, não disse nada. Só que depois vieram os testes do fim do ano e eu não queria distrair ninguém. Então, meio que só continuou assim. Acho que havia algo realmente errado comigo nessa época. Eu me movia através de uma névoa naquelas primeiras semanas, minhas esperanças espalhadas no chão ao meu redor, com a garganta cortada, minhas emoções uma nuvem tão escura quanto a mortalha. Lembro de achar, de verdade, que talvez pudesse apenas manter as coisas assim. Havia algo desesperado nesses pensamentos, um terror que eu não queria confrontar. Que não podia confrontar, talvez? Eu não estava pensando direito, Yumi. Não foi normal o que eu fiz. Mas eu precisava manter as coisas como estavam. E fiquei vendo a mentira crescer. Um tumor. Não nos meus pulmões ou na garganta, mas na minha alma. Ele se aproximou dela e se ajoelhou junto do portfólio. De modo metódico e cuidadoso, começou a pegar as almas das várias pinturas e guardá-las de volta. E essas aqui? Indagou ela. Você não pinta mais desse jeito? Por que não? Você não precisa estar na guarda dos sonhos para fazer isso. Sabe, respondeu ele baixinho. Dizem que os verdadeiros artistas criam, mesmo que não haja mais ninguém olhando. Eles são realmente motivados. Eu pensei que fosse assim durante anos. Engraçado, hein? Eu. Aí fui para a escola e encontrei uma audiência. Então percebi que é muito, muito mais satisfatório criar para alguém. Para você ver o quanto sou realmente um artista. Akane e os outros eram minha audiência. Eu adorava mostrar para eles as novas obras que fazia. Adorava a alegria, o deleite, os, os elogios também, acho. Mas aí só perdi tudo isso. Ele baixou a cabeça, fazendo uma pausa enquanto uma das almas das imagens se evaporava entre seus dedos. Eu tive amigos pela primeira vez, por algum tempo. Ele gesticulou para as pinturas, implorando. Então, de modo relutante, ela as guardou. Não há mais motivo, disse ele. Não há mais motivo para nada disso. Não importa o quanto eu finge diga a mim mesmo que sou importante. Ele sorriu para ela. Eu estava disposto a fazer isso de novo com você. Saltei direto para a mentira. Estava disposto a deixar você acreditar que eu era um herói, embora fosse inevitável que você descobrisse. Pelo menos só levou umas 2 semanas. Ela olhou para ele e seu coração se partiu ao ver lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Lágrimas fantasmagóricas, espectrais. Ela estendeu a mão e hesitou antes de tocá-lo. Então encostou numa delas, molhando o dedo. Ele desviou o olhar. Bem, disse ele enxugando os olhos. Foi com isso que os espíritos juntaram você. Eu me pergunto o que deu neles. Vamos, eu não sei. Ele suspirou, então foi até a porta. Vou deixar você sozinha. Posso fazer isso direito, pelo menos. Pintor, disse ela. Nicaro. Ele parou perto da porta com os ombros caídos. Ele esperava uma bronca, ela percebeu. Do tipo que incendiaria até as pedras.
Merecia uma, não merecia? Ela havia sido alertada contra mentiras, e aquela fora uma mentira monumental, a maior que ela já ouvira, exceto por aquela contada pela própria pessoa que a ensinara nunca a mentir. Que bagunça terrível! As emoções formavam um redemoinho dentro dela, como um quartzo em uma pedra cortada ao meio. A frustração com ele de um lado, a agonia por ele do outro. Ela havia sentido o gosto da amizade com os outros e percebeu, naquele momento, que também os perderia quando tudo aquilo acabasse. Ela nunca mais veria Akane ou Tojin. Nikaro, olhe para mim, disse ela se levantando. Ele se virou e ela foi até ele, chegando perto, perigosamente perto. Vamos sair, disse ela baixinho. Sair? Sair, ela assinou para a janela. Vamos fazer alguma coisa. Só nós. Algo que não envolva pesadelos, ou espíritos, ou máquinas, ou traições. Vamos só sair por uma noite. Você sabe o que eu sou, Yumi, disse ele. O que eu fiz. Temos que enfrentar isso. Lidar com o problema. Temos? Perguntou ela, a voz diminuindo. Temos mesmo? Ignorar meus problemas foi o que me colocou nessa situação. O que estamos ignorando? Perguntou ela. Eu ouvi o que você disse. Ouvi o que eles disseram. Eu sei. Os olhos dele se encontraram. Eu sei. Está confrontado. Pronto. Feito. Vamos sair. Mas talvez eu não queira ser responsável hoje. Talvez eu não queira ter que ser a pessoa que resolve problemas. Por favor. Ele a olhou nos olhos. Então desviou o rosto envergonhado. Nós vamos sim, disse ela, de qualquer modo. Passou por ele e saiu no corredor, então estendeu a mão. Vamos. Hoje não somos um pintor ou uma Yoki-Hijo. Esta noite somos apenas pessoas. Passei anos querendo visitar a cidade grande do meu planeta e sempre me negaram. Você vai me negar isso também, Nikaro? Porque partiria meu coração desse jeito? Finalmente, de um modo maravilhoso, ele deu um passo à frente. Eu nunca poderia fazer isso, respondi em voz baixa. Eu acho que há um parque de diversões aberto para celebrar a viagem até a estrela. Ótimo. É para lá que vamos. Você não sabe o que é um parque de diversões. Você vai comigo? Ele hesitou, então ela sentiu. Então, disse ela, não me importo muito com o que seja.